Vor dem Spiel wurde weniger über Fußball diskutiert, sondern vielmehr über den Regenbogen bzw. das Verbot der UEFA, das Stadion nicht bunt erleuchten zu lassen als Zeichen für Vielfalt und Toleranz und gegen Diskriminierung. Olá, lindas, gatos, bonitos e bonitas, travessas e queres! Eu sou o Rubens Rocha e eu sou a cara de Mixtonet. Nesse vídeo você vai ficar por dentro desse babado acontecido aqui na Europa entre a União Federal de Futebol da Europa, a Hungria, a União Europeia, o time de futebol Bayern de Munique. Tudo isso nesse vídeo, assim que não saia daí, você vai ficar por dentro do que aconteceu entre as quatro entidades. E a você que está chegando agora, seja bem-vindo. A você que acompanha os nossos vídeos aqui às sextas-feiras do mês, muito obrigado por você estar junto comigo e junto com o Mixtonet sempre! No mês passado, que foi a comemoração aí do orgulho da nossa comunidade LGBT aqui na Europa e em muitas partes do mundo, a gente tem uma história para contar que aconteceu justo no mês do orgulho, que foi uma luta, praticamente uma guerra. Hungria, Bayern de Munique, UEFA e a comunidade europeia, todos em pró ou contra do arco-íris. E você com certeza está perguntando, o que tem a ver a UEFA, a União Federal do Futebol aqui da Europa, com a Hungria, com a União Europeia e logo com o Bayern de Munique? Todo esse babado a gente vai contar a partir de agora. E para que você possa entender como começou essa história, nós vamos para a Hungria, porque foi lá o estopim dessa bomba. Depois do anúncio feito pelo presidente Orbán e os aliados da aprovação de uma lei, entre elas a proibição de materiais informativos sobre sexualidade para crianças e jovens em livros, em revistas, em jornais, na televisão, desviasse a mente desses jovens para uma das orientações sexuais que é a heterossexualidade. Resumindo, o presidente Orbán, com seus apoiadores, com os políticos apoiadores dessa política aí, decidiram que naquele país não se falaria da sexualidade, porque essa seria uma forma de manipular as crianças e os jovens a conhecer outras orientações sexuais, no caso a homoafetiva. A partir disso, seria proibido ainda em anúncios de televisão, de revistas, de jornais, filmes e séries, a colocação de personagens homossexuais e transexuais, porque eles falaram aí que não fazem parte da normalidade da sociedade húngara. É claro que essas declarações e, sobretudo, essa lei feriu aí com os acordos tratados aqui entre todos os países da União Europeia, que agora são 27 países que fazem parte da União Europeia, e a União Europeia defende um dos direitos fundamentais de liberdade e de decisão de cada ser, né? Nós podemos ser aquilo que queremos ser e a União Europeia apoia isso. É claro que a política aí feita para a Hungria foi de frente com esse direito principal, com esses valores da União Europeia de liberdade em defender que todos nós temos direitos por iguais. E sim, se falamos de sexualidade, incluímos a heterossexualidade, para a União Europeia também é fundamental que o discurso e que o debate sobre a sexualidade inclua o direito da nossa comunidade LGBT com todas as suas orientações sexuais, com toda a sua sexualidade e identidade. É claro que essa lei feita aí na Hungria deixa completamente de fora esse debate e essa abertura para se falar da sexualidade vivida por nós, da nossa comunidade LGBTQIA+, e todas as outras pessoas que se sentem identificadas dentro das nossas siglas. Mas depois dessa aprovação da lei da Hungria, muitas firmas, muitas associações, muitos clubes apoiaram a defesa aí da União Europeia com direito de igualdade para todos. E dentro da Eurocopa, que aconteceu aqui no mês passado, acho que chegou informações aí no Brasil, né, que até o ganhador foi a Itália, pois dentro da Eurocopa existiu algum time de futebol que queriam prestar homenagem e solidariedade à nossa comunidade LGBT, e aí foi onde entrou o Bayern de Munique, que decidiu iluminar o Allianz Arena lá em Munique com as cores da nossa bandeira, com as cores do arco-íris, enquanto existiu o partido da Alemanha e Hungria. Agora entra na história a UEFA. E depois do Bayern de Munique querendo iluminar o estádio aí com as cores da nossa comunidade LGBT, as cores do arco-íris, claro que eles foram pedir o permissão aí para a UEFA para poder iluminar. Só que a UEFA, em vez de apoiar a decisão aí do time,
proibiu e renegou o pedido para iluminar esse estádio maravilhoso, a Allianz Arena, que fica lá em Munique, que eu tive até a oportunidade de ver ele pessoalmente. É incrível o estádio. A UEFA proibiu que o Bayern de Munique iluminasse o estádio. É claro que levantou muitas críticas e muita gente saiu no apoio da nossa comunidade LGBT. Na verdade, saiu um apoio a nós, seres humanos, ao nosso direito de igualdade, de respeito, de tolerância, independente de ser LGBT ou não. Quando muitos estádios decidiram acender as luzes de muitos estádios, como vocês estão vendo as fotos aí, muitos aqui na Europa, alguns na Bélgica, outros no Reino Unido e por muitas partes do planeta. Nesse momento, feito do jogo da Alemanha contra a Hungria, que foi uma forma de protesto contra a UEFA também, por ter renegado o direito. Mas diz a UEFA que renegou esse direito, porque a UEFA é um órgão de esporte que não tem nenhum vínculo com a política, e eles falaram que acender os estádios com a bandeira LGBT era um ato político. A UEFA argumenta: nós somos uma organização política e religiosamente neutra, e devemos rejeitar tal sinal político com base nos nossos estatutos. A iniciativa de Munique deve ser vista como tal, pois refere-se a uma decisão política concreta do parlamento húngaro. Essas foram as palavras da UEFA em defesa ao fato deles terem negado o direito do Bayern de Munique a acender o Allianz Arena. Mas claro que a União Europeia não podia ficar de fora. Quem entrou em campo? A União Europeia. A presidente da União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, criticou a lei húngara a qual ela se referiu de desgraça, porque essa lei praticamente mina os valores de liberdade, de direitos e de igualdade conseguidos aqui na Europa. O presidente falou ainda: a lei homossexual húngara discrimina as pessoas com base na sua orientação sexual e viola os valores fundamentais da União Europeia. Ela fala ainda que tinha pedido aos comissários competentes que enviassem uma carta à Hungria para expressar as nossas preocupações legais antes da entrada em vigor da lei. Mas sabe o que aconteceu, galera? A lei está em vigor já na Hungria, mas existe todo um movimento de outros países aqui da União Europeia contra essa lei, já que a Hungria faz parte da União Europeia, e é claro que a Hungria tem que estar de acordo com os valores determinados pela União Europeia. E na ocasião existiu um encontro de primeiros ministros acontecido em meio dessa polêmica, e o primeiro-ministro de Luxemburgo, o senhor Bettel, que no caso é homossexual, é gay como nós, ele estava nesse encontro de todos os primeiros ministros, ele se emocionou bastante e falou: o governo húngaro não tem qualquer ideia sobre a homossexualidade. Quem acredita que alguém pode tornar-se gay por causa de livros, filmes, não compreende o que significa a vida. E a União Europeia segue em luta. Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo começaram com uma movimentação, um tratado contra a lei húngara, e depois se juntaram mais 14 países à decisão deles para lutar contra essa lei homofóbica que pode gerar uma onda contra os direitos LGBT aqui na Europa. A chanceler alemã Angela Merkel, conhecida como a Mãe Merkel aqui na Alemanha, já que vocês sabem que estou falando da Alemanha, né? Se você está chegando agora, talvez você não sabia dessa informação, mas eu falo da Alemanha desde aqui de Colônia. A Angela Merkel, ela entrou também em defesa da nossa comunidade LGBT e ela declarou essas palavras: Europäische Staats- und Regierungschefinnen und Chefs kritisieren sein Vorgehen scharf. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Essas foram as palavras de Merkel escritas numa carta e apoiada por todos os outros 17 ministros de todos os outros países para defender os direitos fundamentais do ser humano aqui na Europa, que é o direito de liberdade. Nós somos livres. E dentro da carta assinada por Angela Merkel e por os outros 16 primeiro-ministros dos países, eles escreveram ainda: o respeito e a tolerância estão no centro do projeto europeu. Estamos determinados a continuar estes esforços e assegurar que as gerações futuras da Europa cresçam num ambiente de igualdade e respeito.
E foi justo no mês de junho que aconteceu toda essa luta. Um país, a Hungria, depois a UEFA, depois o Bayern de Munique e depois a União Europeia, justamente no mês quando a gente celebra o nosso orgulho de dar a cara, de demonstrar o que somos, como somos, sem precisar viver trancado em armário nenhum. E é claro que existe toda uma bancada contrária de alguns outros países que estão apoiando essa política preconceituosa e homofóbica da Hungria, mas que está sendo combatida e vai ser vencida por nós, todos que fazemos a Europa e por todos que estamos aqui. Eu tenho certeza disso. Mas eu vou falando desse tema nos próximos Tá Dando Aqui, que se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora e fique por dentro não só dessa notícia, mas de tudo o que acontece na nossa comunidade LGBT aqui na Europa. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, tem tanto vídeo legal aqui. Deixa seu like porque é muito importante, compartilhe esse vídeo, manda ele pra frente aí nos seus grupos. Você já deu uma visitada no nosso perfil central, na nossa página principal, e tem tanto material legal dividido aí por categorias para você curtir todos os vídeos feitos e produzidos por nós aqui de Mixtonet. E se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, rubens.rocha, e visite o nosso website, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no YouTube, lá no nosso website em www.mixtonet.com. Nós ficamos por aqui e nós nos vemos nos próximos Tá Dando Aqui. Tchau!